Agora vamos lá para a 14ª lei, fracasso. Esse nome já dá uma sensação, uma impressão de algo definitivo. Eu fracassei. Da mesma forma, quando eu falo sucesso, o sucesso ele não é definitivo. O fracasso ele não é definitivo. Traga isso como um fator assim decisivo. Por quê? O que que é o sucesso? É algo contínuo. E o que que é sucesso? Ele tem significado para cada um. Da mesma forma, o fracasso também tem significado para cada um. Ele não é um ponto final. Ele não é um ponto final. Nem o sucesso e nem o fracasso. Mas vamos lá trazer exatamente o que ele fala aqui no livro, né? Então, algumas coisas que eu fui trazendo sobre o que ele diz. Fracasso, a diferença entre fracasso e derrota temporária. Gente, de verdade, não existe o fracasso. Ah, fracassei, pum, acabou, terminou. Não, não existe isso. Existe uma continuidade. O que você vai fazer com aquilo é o que vai determinar. Então, a questão de você dar a conotação de uma derrota temporária faz parte do processo. E ele conta aqui 7 vezes, né? Ele traz 7 situações onde ele teve essa derrota temporária. E aí vai da interpretação muito de como você vai ler o que está aqui, do que ele vai falar, mas de uma forma resumida e trazendo a minha percepção do que está aqui em relação ao que ele falou. Cada momento, cada momento, você viu que ele fez várias coisas diferentes. Ele não foi sempre na mesma coisa, ele foi fazendo coisas diferentes. E aí ele foi e chegou perto de um pico em vários momentos. Vários momentos ele chegou, caramba, eu tô muito perto do pico, eu tô no auge, as pessoas estão me reconhecendo e tudo. Mas algo nele não estava alinhado com aquilo, algo nele estava procurando outras coisas. E é natural essa nossa procura, essa nossa busca. A palavra propósito, ela dá até meio que um mal-estar, porque hoje em dia, quando as pessoas falam procurando o seu propósito, não é, é na caminhada. Como que eu vou saber esse é o meu propósito? Eu estou atendendo o meu chamado. Propósito também não é o fim, é o caminho. Por quê? Eu estou vivenciando essa parte aqui e para mim, nesse momento, esse é o meu propósito. Eu encontro um significado naquilo que eu estou fazendo hoje. Conforme eu vou caminhando, eu experimento novas coisas, novas experiências, novas pessoas, muda. Eu vou querer viver outras experiências. O propósito muda, muda. São as experiências que a gente vai vivenciando e o propósito é o significado que eu dou para aquilo naquele momento. Pode ser que naquele momento eu preciso fazer alguma coisa que não é muito bem o que eu quero, mas é o significado que eu dou para aquilo. Aquilo tem um propósito para aquele momento. Pode ser o propósito de pagar boleto simplesmente. Eu quero pagar, estou na base da pirâmide de Maslow. Eu quero pagar arroz, feijão e teto. Então eu vou fazer isso aqui, porque é isso aqui que vai me dar arroz, feijão e teto. Então tem um propósito aquilo naquele momento. E aí, conforme você constrói e vai caminhando para outras experiências. Aí você vai buscando aquilo que vai fazendo mais sentido para você. Então, eu estou fazendo esse paralelo em relação ao propósito e à questão da derrota temporária, porque se você observar, o que esta obra aqui, ela é consequência dessas derrotas temporárias que ele foi vivenciando. Ele só teve condições de trazer tanto ensinamento assim dado ao que ele foi vivendo de vai e vem, entre chegar em algum lugar que as pessoas consideram um certo sucesso e essas derrotas que ele foi tendo temporária ao longo do caminho. E assim é também a história das pessoas que ele vem contando. Não existe ninguém que alcançou um certo sucesso, um certo resultado satisfatório que não tenha passado por situações, por desafios, não tem como. Nosso caminho é feito disso. Agora, é óbvio que, então quer dizer que eu preciso ter várias derrotas. Depende do quanto você está disposto a aprender com aquilo que você está vivenciando. Infelizmente, né, a gente tem uma tendência a aprender muito mais pela dor. Nossa programação está muito voltada para isso.
Ela não precisa ser assim hoje em dia, gente, principalmente hoje em dia. Por quê? Vamos lá. Esta obra aqui, qual que foi o objetivo principal dele? Essa obra é para que pessoas e aí ele fala aqui, ele traz exatamente aqui, essas minhas derrotas temporárias serviu para que eu aprendesse e estivesse no ponto que eu estou hoje e também para milhares de pessoas, para poder ensinar milhares de pessoas. Porque ele passou pelo caminho. E ele ensina isso, e a gente pode encurtar o nosso caminho. Por entender cada coisa que ele traz aqui, cada riqueza, se a gente conseguir ir aplicando de pouquinho em pouquinho isso, a nossa derrota temporária, ela vai ter muito menos peso, a gente vai ter muito menos, é, vai passar por muito menos desafio e dificuldade, porque estamos seguindo um caminho que já foi trilhado e que existe um método, existe algo que eu posso fazer, nem por exemplo. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui mais prático e mais simples. Quando você vai pegar uma estrada, você vai sair de um lugar e vai para outro, e você nunca foi por essa estrada, você não conhece a estrada, não sabe nada, nada. Então, é tudo novo para você. Se ninguém te ensina que quando chegar em tal ponto você vai ter que pegar a esquerda, senão você vai para o lugar errado, está indo para um caminho. Se você não tem essas informações, esse mapa, hoje a gente tem um Waze incrível, né? Mas assim, imagina, não sem Waze, mas você tem um mapa, alguém direcionando você, quando chegar em tal lugar você pega a esquerda, quando você vê tal farol, você continua seguindo. Se você tem essas direções, se chega mais rápido, com menos desafios. Vai ter desafios naturais para cada um, mas esses desafios coletivos, digamos, você não vai ter, porque quando chegou naquele ponto ali, tinha uma árvore, e aí tinha uma. Você poderia pegar para a esquerda ou para a direita. Você não sabe para onde você tem que pegar. Você nunca foi por ali, você não faz ideia. Não tem placa, não tem nada. Mas se alguém falou para você, quando chegar na árvore, você pega a esquerda, gente, olha a diferença que faz. Porque alguém já passou por ali, já errou. E ele sabe que se for para a direita, vai para o lugar errado. Então é para a esquerda. Então, quantas das coisas que a gente se beneficia hoje é porque alguém lá atrás já errou. O avião, ele é o que é hoje, por quê? Né? Quantas e quantas vezes foram tentativas até chegar no estágio que é hoje. Inclusive, trazendo um outro livro, tem um livro que chama Antifrágil. Ele mostra exatamente isso. O quanto você vai lapidando e melhorando as coisas a partir dos erros, das derrotas temporárias. Quantas derrotas temporárias você já teve? E o quanto aquelas derrotas temporárias serviram para você hoje para ir ajustando e refinando o teu caminho. Agora, vamos separar uma questão. Essas derrotas temporárias, depende da forma como elas estão registradas na sua memória, você não consegue sair do lugar em muitas questões porque você está tão preso na crença de que quando chega em tal patamar vai dar ruim, vai dar difícil, você não consegue avançar por conta dessas crenças de estar pegado àquela derrota temporária. Ao invés de usar aquela derrota temporária para poder entender qual caminho agora é melhor. E os recursos que a gente tem hoje, porque essa obra aqui é justamente como eu falei do caminho, pega a esquerda ou direita, estão te dizendo vai para a esquerda que é o caminho certo. E essa obra. Hoje em dia a gente tem milhares mesmo de possibilidades de aprender. Quando você entra no YouTube da vida, você vai para um LinkedIn para ler um arquivo, numa livraria pegar os livros. Entre os cursos, mentores, coaches, as pessoas que estão aí para te direcionar caminho, a gente tem tantas possibilidades para a gente não errar. Por que que a gente vai continuar batendo a cabeça se eu posso tornar meu caminho mais fácil? O que vocês estão fazendo aqui nesse Clube do Livro é isso. Estão aprendendo com pessoas que já tiveram um resultado. A gente está aqui dissecando essa obra, trazendo coisas para mostrar, poxa, existe uma forma de ser mais fácil para mim. Pessoas que estão dispostas a aprender, estão dispostas, ou deveriam pelo menos estar dispostas a tornar a vida mais fácil.
Porque, poxa, porque eu vou ficar batendo a cabeça sendo que alguém pode me dizer como eu faço isso? Eu acho que eu já não sei se eu dei exemplo aqui dentro do clube ou se foi em algum outro lugar. Eu tenho um tio, ele é uma comédia, ele é muito legal. Ele nunca tinha feito arroz. Aí um belo dia ele foi fazer arroz, né? Separado, solteirão, tal. Aí olhou para a panela, olhou para o arroz, colocou arroz na panela e colocou no fogo. O que que ele esqueceu de colocar? Água. Ele achou que era tipo pipoca, né? Porque pipoca, você põe a pipoca na panela com óleo, e pum, ou com manteiga e a bichinha vai. Então ele falou a mesma coisa, foi lá, colocou um salzinho, um óleo, o arroz, fechou a panela e de repente começou a subir um cheirão de queimada. Ele, nossa, o que que é isso e tal. Olha que coisa, gente. Né? É um exemplo bem, bem bobão, tal, mas coisas que poderiam ser muito mais simples e fáceis na nossa vida importada para a gente poder aprender com a derrota temporária de outro, com a nossa, obviamente, e com a de outros. Em vez de ficar batendo a cabeça, entendendo que não existe fracasso e é derrota temporária. Olha o que que ele fala aqui. Hill explica que nenhum fracasso é definitivo, e mesmo que você aceite como tal, todo insucesso carrega uma lição equivalente ou superior ao prejuízo. Vou repetir porque isso é muito bom. Todo insucesso ou toda derrota temporária carrega uma lição equivalente ao tamanho dessa derrota temporária ou superior ao prejuízo causado. Isso, se você for pesquisar diversas coisas, inclusive em tecnologia e medicina, o quanto um erro foi exatamente aquilo que fez o negócio ser infinitamente melhor do que antes, se continuasse exatamente daquele jeito. Ah, se tivesse dado certo daquele jeito, hum, não ia ser tão bom quanto hoje. Isso é muito comum. Em outras palavras, o fracasso é um professor disfarçado que revela onde estão os pontos cegos e as fraquezas do nosso plano. Se é que tem um plano, mas se tem um plano, vai mostrar essas fraquezas. O fracasso é um desvio temporário, não uma sentença permanente. E algumas coisas que eu anotei aqui, como algumas chaves que a gente pode trazer de aprendizado do que ele fala. O fracasso testa a determinação. Toda vez que você está num caminho e aquilo sai diferente do teu esperado, ele está testando o quanto a gente está determinado a continuar naquele caminho. E uma coisa que é importante, porque existe a teimosia e existe a persistência. E ela é uma linha muito tênue, muito tênue. Porque você fala assim, poxa, aqui é o meu objetivo, eu quero isso aqui. Aí você fez, pô, não foi. Vou persistir porque eu quero isso. Fez, não deu, vou persistir porque eu quero isso. O quanto você continuar nesse caminho é teimosia e persistência. Não tem uma resposta mágica para isso. Quanto mais você se conhece e tem clareza do que você quer, mais você vai entender se é teimosia ou se é persistência. E isso é uma coisa que você precisa ter no auto. Duas coisas para isso. É você se autoconhecendo e sabendo, não, é isso que eu quero. Tá difícil, tá desafiador. Meu Deus do céu. Sabe? Fui, tá indicando que eu devo sair daqui porque só dá errado. Eu tô batendo a cabeça, eu tô sendo teimosa demais, não, tem que parar com isso. Mas se você se conhece e tem certeza que é para lá que você quer ir, você só precisa ir ajustando a rota. E aí, como que você faz para poder ter uma outra percepção e clarear dos pontos cegos que você está tendo? Se você continua ou não, se tem museu persistência, só tem um tipo de pessoa que vai poder te orientar: alguém que já chegou onde você quer chegar. Não adianta você perguntar para as pessoas que você ama e que te amam. Elas não são a pessoa ideal. Diz, mas passa longe, pode ser até a pessoa que vai mais te atrapalhar. A pessoa que pode te orientar é a pessoa que já chegou onde você quer chegar. Tem condições de te orientar. E chegou onde você quer chegar naquilo que você está querendo. Não basta que nem ela ter sucesso em outras áreas. Não basta. Se você quer realmente ser bem certeira e você quer entender se aquilo é teimosia ou persistência, de você continuar, apesar das derrotas temporárias, além de você ter a clareza de que é aquilo que você quer, é você
ter uma pessoa que vai poder te orientar. Pô, chega. Não, isso aí já é teimosia. Tá querendo provar alguma coisa pra alguém? Para. Você não precisa provar nada pra ninguém. Vamos entender o que realmente você quer e vamos construir outro caminho. Ou não. Isso não é teimosia. Vamos entender o que realmente está te impedindo. Vamos mexer nesse plano para você poder realmente chegar onde você quer chegar. Então, vai testando a nossa determinação. E a persistência, como eu falei, a gente tem que ter esse refinamento para entender se é persistência ou teimosia. Outra coisa que a gente precisa assim, tomar muito. Hoje eu estava numa palestra sobre vendas, que é incrível, foi muito boa porque faz muito sentido. E ele colocou uma frase que para mim é uma das melhores. A gente não tem como saber sem dado. Não tem. Não dá para. A gente falou, eu falei isso nas aulas passadas, a questão do instinto e da intuição. Intuição foi pensar com exatidão. Pensar com exatidão versus o que é instinto e intuição. É fato que eu preciso confiar na minha intuição. Mas essa intuição está carregada de medo e crenças limitantes? Ou ela está realmente carregada de fatos que fazem sentido? Então, isso é importante. Aí ele traz informações, não aqui, são as minhas palavras, mas se a gente for observar, os erros são dados, não derrotas. Eu tenho que começar a olhar para as coisas que estão acontecendo como dados, como informações, para eu poder entender o que eu preciso fazer de diferente no meu plano. Se eu não olhar a lição que essa derrota está me ensinando, como que eu vou saber o que eu vou fazer diferente nesse plano? Não tem como. Os vários testes que é feito de embalagens, que é feito dentro da tecnologia, deu alguma coisinha errada. Se a pessoa pega o erro e parte a partir e vai a partir do erro, ela tá lascada. Ela precisa estar, errou. Então ela tem que olhar tudo o que aconteceu antes para poder entender em que ponto que deu errado a hora que estava fazendo essa embalagem, que ponto deu errado a hora que estava programando esse sistema. Nosso plano é a mesma coisa. O que causou essa minha derrota temporária? O que? Aí eu vou falar um exemplo meu. Eu tive muitas derrotas temporárias, de negócio mesmo, dar os meus exemplos de negócio. Então, meu primeiro negócio foi em shopping. Eu tive duas lojas em shopping, né? E duas lojas de roupa moda. Uma era moda masculina, a outra eu criei realmente a marca, tudo, porque eu não conseguia, a gente estava buscando uma licença de marca, não deu certo. E já tinha fechado o ponto no shopping, então eu falei, pô, vou criar uma marca. Flamengo Brasil, registrei no NPI, desenho, tudo. Um dia eu mostro para vocês, né? Eu ainda tenho algumas fotos. E aí eu desenvolvi fornecedores, tudo. Tive que fazer do zero. Beleza? Fui estudar, fiz Empretec no Sebrae e vários outros cursos naquele momento, porque a minha carreira até então eu era do mundo corporativo, era CLT. E eu tinha, na época que eu fui me aventurar com duas lojas em shopping, eu estava com acho que 26 para 27 anos. Então, fui ali fazer o que tinha que fazer. Gente, foi bonita. O estrago foi lindo, né? Foi uma grana alta e foi com ação de despejo. Eu não podia entrar na minha loja, porque se o juiz me pegasse dentro da loja, ele fazia eu assinar um negócio, fechava a porta, você não pode pegar nada dentro da porta. E quando a gente entendeu que ia dar essa ação, o advogado orientou, falou: você não pode entrar na tua loja. Eu ficava na porta da loja orientando as vendedoras, que a gente tinha que, o máximo que eu conseguisse vender de estoque. E eu fui negociar com o fornecedor, devolução, eu fiz N coisas. Aquilo ali foi, assim, coisas que eu aprendi ali, que eu tive que lidar com muitas questões do meu ego, foram incríveis, né? Incrível. Então, mas foi uma derrota daquelas assim de ué, beleza. Aí voltei para o mundo corporativo. Aí depois fui empreender novamente, abrindo um restaurante. Alimentação saudável. O restaurante, aquilo que servia no restaurante tinha a ver comigo. Mas era um modelo de negócio novo, não conhecia nada, numa cidade nova, então eu vim para Londrina, tudo novo, tal. Pumba, abro o restaurante. Franquia, então até, né? Beleza. Aí, pum, não deu, não rolou, a gente virou a bandeira
do restaurante. Aí o restaurante começou a dar certo, mas ele já veio carregado com uma dívida do anterior. Tinha 3 anos que eu estava sangrando. Quando virou a bandeira para o outro restaurante, que o resultado dele era bom, mas carregava uma dívida enorme no CNPJ, quase 1 milhão de dívida. Então foram 4 vezes ali, né? Foram 4 lojas em shopping, 2 de roupa aqui e depois 2 restaurantes aqui. Nenhum deles, todos eles me geraram prejuízo financeiro, todos. Aí quando eu olho o que realmente, quando eu vou vendo quais foram os meus erros, tem uma lista de coisas, porque óbvio, tem o fator externo, coisas externas. O primeiro shopping lá, o primeiro cara que a gente fez a loja de camisa, ele sacaneou bonito a gente. E aí a segunda loja fechou, teve todo esse, né? E o shopping fechou, porque ele era um shopping que tinha lojas e lojas fechando, tá? Então o negócio como um todo não deu certo. Beleza. Só que se eu sento e me conforto com isso, eu não aprendo, porque eu errei pra caramba. A minha parte administrativa foi um caos. Então eu preciso ver o que eu errei também, porque o tamanho do prejuízo, ele não é porque o shopping era ruim, fechou e faliu. Se eu me apoio nisso, fali com o shopping. Não, eu fiz um monte de coisa errada. E quando eu vim para cá, para Londrina, e abri o Viva, que era o restaurante de alimentação saudável, a marca deixou de existir também. A marca virou inteirinha, né? As lojas que tinham do Viva virou a bandeira para o Mania. Tem N fatores que aconteceram que me desfavoreceram. Foi muito. Nossa, a negociação com o shopping era ruim. Tudo. Tinha uma lista de fatores que estavam desfavorecendo o negócio dar certo. Legal. Então, eu preciso analisar os fatores externos até para eu, numa próxima, melhorar minha negociação, como eu preciso analisar minha postura dentro do negócio, como administradora, como líder, né? Se eu não analisar isso, como diz Tiririca, onde eu tô, onde eu vou, eu tô, não é isso? Então, o filósofo Tiririca fala isso, a gente sabe que realmente, então, se eu saio de um negócio e vou para outro, por mais que o negócio, eu peguei negócios que ali os negócios eles não estavam dando muito bom na mão de qualquer pessoa, não seria um negócio hiper bom, mas a minha pior ainda, porque eu não era uma boa administradora. E se eu me conectei só com negócios que não ia dar bom, porque era uma péssima, é muito forte isso, mas eu não era uma boa entendedora de negócios. Eu pegava aquilo, achava demais e não analisava nada. Eu não analisei dados em nenhum momento. Eu fiz uma planilha de risco, uma planilha muito amadora. Eu não analisei dados, gente. Eu só fui, entende? Então, assim, se eu não faço toda essa análise, como que eu vou entender para depois eu preciso aprender com tudo isso, para poder chegar num patamar em, poxa, toda vez agora que eu for fazer alguma coisa, isso eu não vou errar mais. Eu aprendi com isso. Então, eu tive várias derrotas temporárias, só que essa parte do dado, cada uma dessas derrotas me trouxeram informações para que na próxima vez eu já não errasse daquela forma. Tanto que o que eu fiz nos restaurantes, eu evolui muito na minha parte administradora, liderança, analítica, a gestão que eu fazia, até a parte da contabilidade, tudo. Evolui muito das lojas, outra postura. Então, é muito rico você olhar para a tua história e ver as suas derrotas temporárias para você poder entender, poxa, o que que hoje eu posso fazer de diferente dentro de todas essas coisas que aconteceram, né? E aí, essa aqui para mim foi muito, muito, muito incrível, né? Fracasso é preparação, preparação. Então, cada vez que eu tenho uma derrota temporária dessa, encaro dessa forma como eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou sendo preparada para algo maior. E quanto antes eu assumir isso, menos eu vou ter derrota temporária. A gente sempre vai ter alguma derrota temporária, gente. Depende do olhar, que nem dentro do meu próprio negócio hoje. Esse ano de 2025, eu vejo várias derrotinhas temporárias. Putz, olha isso aqui. Ai, o que que eu fui fazer essa collab? Que nhaca. Nossa, essa collab aqui, pelo amor de Deus. Aí eu olho para ela, para essa collab e falo, deu muito ruim.
Uma derrota temporária. Mas eu preciso ver para não fazer igual de novo. Fui lá e fiz, nossa, fiz uma gestão ali de conteúdo, gente, deu muito ruim. Não foi bom. Então eu preciso olhar para essas coisas, para eu não fazer novamente. São derrotas temporárias, que agora eu encaro de uma forma totalmente diferente e corrijo muito mais rápido. Deixa eu trazer aqui algumas coisas que ele coloca aqui, que eu achei bem interessante também. Ele fala que quer chamar a atenção do leitor para uma análise completa dos fatos narrados nessa lição, para a gente ficar presente atentamente para cada uma das experiências. Cada derrota temporária deixou uma marca no meu coração e forneceu parte do material com o qual o curso foi elaborado. Então, tudo esse curso, como eu falei, foi elaborado a partir de cada uma dessas derrotas. Ninguém teria medo de passar por experiências difíceis se observasse pela leitura de biografias que todos os homens celebres tiveram de sofrer antes de vencer. Terríveis reverses e provocações. Isso me leva a pensar no que seria o mundo na mão do destino. Não experimentasse várias vezes o metal de que fomos feitos antes de colocar sobre os nossos ombros grandes responsabilidades. Então, ele está dizendo aqui exatamente tudo que eu estava falando até agora, né? Então, o quanto a gente vai passando por todo esse processo, a gente vai se lapidando em tudo isso. Não há regra fixa para seguir nessa busca, porém, uma vez encontrado o lugar exato, imediatamente o reconheceremos. O que que ele quis dizer? Ele passou por todos os. Isso aqui é no sexto ponto decisivo, né? Na sexta derrota temporária dele, antes dele chegar na sétima, que seria a partir daí que ele foi só refinando e não teve mais essas derrotas tão bruscas como ele foi tendo antes. Porque ele chegou no ponto onde ele estava conseguindo encontrar aquilo que estava fazendo sentido para ele, naquele momento. A gente vai fazendo diversas coisas. Quando eu tive as lojas em shopping naquele momento, aquilo estava fazendo sentido para mim. Quando eu olho hoje, eu falo, nossa, não ia dar certo mesmo, né? Uma parte não ia dar certo, poderia não ter dado o prejuízo que deu, mas eu não ia continuar lá. Não é isso que eu queria, mas eu não tinha eu não sabia disso. Eu estava fazendo aquilo que tinha que ser feito, pelo compromisso, pela responsabilidade. Aquilo caiu na minha mão, entende? Então, quantas coisas a gente está fazendo pelo compromisso, pela responsabilidade, porque está na tua mão? Como eu falei, tem hora que você está aqui, você precisa fazer o que está na tua mão e acabou. Só que se você não tiver um plano para ir para onde você quer, aí lascou. Você vai viver fazendo só o que precisa e não vai chegar nunca a fazer o que você realmente gosta. Ele coloca, como eu falei, né? é, que essas situações que foram acontecendo com ele funcionou até a tal ponto que a carreira e a vida de dezenas de milhares de pessoas que hoje ele julga ser alunos dele estão tendo os benefícios que tem hoje. Por conta de todas essas situações que ele passou, aprendeu e hoje está trazendo para a gente mastigadinha várias situações que não faça mais isso. Como eu falei, chegar naquela bifurcação, não vá para a direita, vai pela esquerda. Pela direita o caminho é árduo demais, pode ser que você nem chega. Pela esquerda você vai chegar. Então ele está dando essa rota, esse mapa. A gente tem essa possibilidade hoje de ter muitos mapas, né? Durante os últimos 20 anos passei por inúmeras experiências, mas tenho sempre saído delas um pouco mais sensato, mais feliz e mais bem preparado para prestar serviço aos meus semelhantes, devido ao fato de sempre ter aplicado o princípio de fazer mais do que a minha obrigação. Isso a gente já falou em uma lei também, e para mim isso é muito comum. E eu trouxe, a gente fala como um hábito, e fazer mais que obrigação não é trabalhar mais, né? Mas é você realmente se empenhar naquilo, mais do que é o esperado, mais do que é o combinado. Porque é por você em primeiro lugar, né? E por que não fazer mais do que é o combinado e o empenhado? Das experiências descritas nos 7 pontos decisivos da minha vida, reuni alguns fios de ouro de conhecimento que não podiam ter ganho de outra maneira senão por meio da derrota. Como que ele ia saber se ele não tivesse feito, né? Se ele não tivesse passado por essas situações? Tem coisas que eu olho para trás na minha vida e falo, gente, ainda bem que deu ruim. Que nem trazendo questões aqui pessoais e não só de negócios.
Quando eu olho para os relacionamentos que eu tive, relacionamentos amorosos, é, tirando o primeiro relacionamento, que aí eu era muito menina, muito despreparada, e foi um relacionamento que eu realmente amei a pessoa, mas era muito menina. Os outros, gente, eu falo, ainda bem que não deu certo, meu Deus do céu. Eu ia ser muito infeliz. Eu era infeliz, né? Eu só não estava entendendo, sabe? Aí eu olho e falo, caraca, ainda bem que aquilo não deu certo. Mas cada um eu fui passando, né? O Pokémon vai evoluindo e eu fui lapidando um pouco. Cada um foi uma evolução, foi melhorando um pouquinho, mas, sabe? Tinha muita coisa ainda que eu precisava me preparar, descobrir, como eu falei, do autoconhecimento. Nem eu sabia o que eu queria, qual tipo de homem realmente que eu quero. E o tipo, eu não estou falando físico, tudo bem até físico a gente ter as nossas preferências, ok, mas é o tipo de homem mesmo, os valores, os princípios. Então, eu não tinha essa clareza. Eu não tinha essa clareza. Então, como você não tem essa clareza, a pessoa que se aproxima, igual com os negócios, eu não tinha clareza do que eu queria. Surgiu a oportunidade, eu abraçava. Eu já falei aqui em algum momento sobre a diferença entre oportunidade e distração. Quando a gente não está ciente do que a gente quer, não tem essa clareza, uma distração, ela parece oportunidade. Porque aparece para você, parece ser muito legal. E é uma grande distração para o seu grande objetivo. Até ser legal, mas é uma distração para o seu objetivo. A derrota é uma força destruidora apenas quando é aceita como um fracasso. Porém, quando aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma benção. Sempre uma benção. Aí, chegando no fim, ele fala: Estou convencido de que o fracasso é o plano por meio do qual a natureza experimenta os predestinados e os prepara para o seu trabalho. O fracasso é o grande cadinho da natureza, no qual ela purifica o metal do coração humano, a fim de que possa ser o ponto, ser posto à prova. Então, gente, finalizando aqui essa, essa lição, tem muito mais que a gente pode compartilhar e falar sobre isso, mas em resumo, uma derrota temporária, ela é uma preparação. E não é, nossa, então quanto mais eu tiver derrota, mais preparado eu estou. Não precisa ir para esse lado de pensamento, é só entender que quando você tem alguma situação que sai diferente daquilo que você esperava, ou te desafia demais na vida, ou você aprende com aquilo, com os fatos, com os dados, para poder pegar o caminho que realmente é relevante para você naquele momento, ou você vai ter mais do mesmo, mais do mesmo. Aí, como eu falei, né, eu tive derrotas, falei, nunca declarei falência, mas assim, de ter ação de despejo, de ficar com quase 1 milhão fiquei 7 anos pagando as dívidas quando eu saí do restaurante. Eu vendi o restaurante pela dívida do shopping e carreguei todas as outras dívidas. 5 dívidas em banco, Simples Nacional e várias outras questões aí que eu fui carregando. E 7 anos eu fiquei para poder pagar, trabalhando em outro negócio e pagando essas dívidas. Entende? Então, assim, realmente é pesado, não é nada muito legal. Mas aquilo, se eu não entender o que aconteceu e não tirar proveito dos dados, dos fatos, para eu não cair de novo naquele lugar. Porque a vida vai me apresentar mais daquilo que eu tô ali, me preparando no dia a dia para que aconteça. Então, que vocês possam realmente olhar para tudo que vocês já vivenciaram, entender essas derrotas temporárias que tiveram, o que vocês podem, o que dá para trazer de lição para você, e de repente até surge alguma coisa que você ainda não observou, o que você tem para contribuir com o próximo, que de repente está tão guardadinho aí, pode ser tão. Eu vejo coisas hoje, gente, que eu faço, eu acho ridículo. Gente, eu não vou ensinar isso, todo mundo sabe, e não sabe porque não passou pela minha experiência e não tem o meu olhar. Então, quando você se coloca nessa posição de poder ensinar, e não porque você é superior ou sabe mais, tal, mas porque você passou por aquilo, vai ter alguém que vai precisar exatamente daquilo que você tem para falar, como eu falei. Em vez de você pegar a direita, pega a esquerda, que o caminho já está validado. É isso.
Então, finalizamos aqui mais uma lei.